Olá, meninos e meninas, tudo bem por aí? Eu acho que sim, né? Curtindo a casa, curtindo a família. Mas vamos curtir também um pouquinho os estudos agora? Agora vamos para a literatura. Essa aula aqui eu gravei só com áudio, tá, gente? Porque demanda menos tempo e eu sei que vocês estavam ansiosos por essa aula. Então, para agilizar, para ser mais rápido, eu gravei essa aqui só com áudio, tá? As próximas eu vou tentar colocar o vídeo. Sei que vocês estão com muita saudade de mim por aí. Tá bom? Então, gente, até agora nós estudamos os fundamentos, as concepções principais do fazer literário. O que é literatura, o como se faz literatura, os gêneros literários e com cada um com as suas peculiaridades. Tudo isso faz parte de um arcabouço necessário para que vocês entendam os próximos estudos, que são as escolas literárias e todas as suas subdivisões. A partir de agora é isso que a gente vai estudar. O trovadorismo é a primeira escola literária. Depois dela ainda vem cerca de 12 escolas literárias com suas subdivisões. Ok? Então começamos hoje a primeira escola literária denominada trovadorismo. Por que leva esse nome? Vocês já ouviram falar desse nome? Trovadorismo? Porque esse período se refere a um período de extrema produção musical. É por isso que vocês, toda vez que forem buscar em alguma rede, em alguma site de busca, com imagem, a palavra trovadorismo, o período do trovadorismo, ele sempre vai apresentar para vocês imagens como essas aqui, ó, em que nós temos reuniões de pessoas, né, reunidas ali para entoar canções, para divertir um público, sempre acompanhados por instrumentos musicais. Como vocês aqui, ó. Toda vez que se busca a reunião de pessoas agrupadas com instrumentos musicais. Normalmente esses instrumentos são, como estamos tratando do período de Idade Média, são instrumentos medievais, então instrumentos de corda, de sopro, tá? Como vocês podem acompanhar aí, ó, de flautas, harpas, sempre reuniões de pessoas que estavam ali para animar, para divertir uma outra plateia. É interessante observar também que em muitas imagens a gente vai ver a presença da realeza dividindo o espaço com a nobreza e com o clero, que é a presença da igreja muito frequente nessas reuniões sociais. A igreja praticamente dividia o espaço com a realeza na liderança da sociedade, tá? Então, o que acontecia no mundo no período do trovadorismo? Primeiro, que é a época medieval, a Idade Média. A sociedade funcionava assim, com estrutura piramidal, como vocês veem aqui, ó. Estrutura piramidal, né? É porque o mouse não está colaborando. Assim, né? Então, nós temos uma base que sustenta um ápice da pirâmide, né? Temos a sociedade era bem dividida e um não podia passar para o ambiente do outro, nem por casamento, nem por causa de trabalho, não havia a possibilidade de ascensão social, ok? Então, no ápice dessa pirâmide, nós temos ali quem? A figura da... Deixa eu achar a canetinha aqui. Figura da realeza. O rei era o ápice, era o grande líder dessa sociedade piramidal. Juntamente com esse rei, um pouco mais abaixo, apenas estruturalmente falando, mas dividia com ele um pouco dessa liderança, nós temos a presença da igreja. A igreja, nessa época, essa é a época chamada Idade das Trevas, né? Uma época de grande perseguição a quem pensasse diferente, a quem fosse diferente, a quem fosse agisse, tivesse costumes diferentes daqueles pregados pela igreja. Aqui nessa época a igreja tinha um grande poder na sociedade, dividia a liderança social com o rei. Abaixo nós temos os cavaleiros, que tinham um grande prestígio nessa sociedade, os cavaleiros medievais, e logo na base da pirâmide nós temos o povo, os servos, aqueles com situação financeira não tão privilegiada, que estavam ali para sustentar todo o ápice da pirâmide. Então, essa era a estrutura da sociedade no período medieval.
como eu mostrei para vocês, nessa imagem é possível a gente ver toda a sociedade daquele período. Aqui nós temos o rei, a presença do clero aqui, ó, com bastante importância, ou seja, veja como estão de igual para igual. Aí nós temos aqui os servos, né, aqueles que estavam, de alguma maneira, servindo aos nobres e ao clero. E aqui, logo nesse canto superior direito, nós temos também a presença musical. Olha aqui, ó, os dois carinhas tocando flautas aqui. Então, era um período de grande musicalidade. A maioria das imagens que a gente percebe, que a gente analisa do trovadorismo, sempre tem imagens de pessoas tocando, animando um espaço. Nessa época, a sociedade se dividia era o período feudal, período do feudalismo. O que isso significa? A estrutura da produção, da economia, era de subsistência. Então, o homem produzia para sobreviver. Não existia ainda o mercantilismo, né? Então, era aquela economia de subsistência. E a sociedade se dividia entre suceranos e vassalos. Suceranos eram aqueles mais privilegiados, né, socialmente falando, e os vassalos eram aqueles que nasceram para servir. E como eu disse anteriormente, seria impossível a mudança, a ascensão social, a descendência social, por qualquer que fosse o motivo, porque era vontade de Deus. Isso que era pegado na época, a vontade de Deus era que se você tivesse nascido pobre, um servo, você tinha que permanecer servo. Vigorava também o teocentrismo. Teocentrismo é uma palavra, etimologicamente falando, teo significa Deus e centrismo, centro. Então, Deus como centro do universo. Então, esse estilo religioso permitia que a igreja tivesse grande poder sobre as decisões do Estado. A igreja sempre estava ali dividindo com o rei o poder de liderança, de mandar, quando ela não podia mandar mais ainda do que o rei, viu? Ela podia mandar mais ainda, porque o rei mandava no corpo e a igreja mandava na alma da sociedade. Então, a estrutura, período de idade das trevas, de grandes perseguições, a igreja perseguia muitas pessoas nesse período, principalmente aquelas que se opunham, né, que se colocavam contra a sua vontade, contra os seus dogmas. Tá? Quando é que começa esse período? Do século XII até o século XIV. Começa em 1189 ou 1198. São duas datas prováveis, porque o primeiro documento que marca a introdução desse período é muito antigo. Então, muito ilegível também. Então, uma dessas duas datas aqui. E o primeiro documento que se tem registro desse período é a Cantiga da Ribeirinha, ou Canção da Ribeirinha, ou ainda Canção de Guarvaia, de Paio Soares de Taveiroz. É essa cantiga aqui, ó, Canção da Ribeirinha, é uma cantiga. Porque como esse período era muito musical, nós temos também a produção de cantigas. Percebam aí, Canção da Ribeirinha. Vamos ler juntos, para vocês se apropriarem do período que está sendo falado aqui? Então vamos lá. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha continuar como vai. Porque morro por vós, e ai, minha senhora, de pele alva e faces rosadas, quereis que vos retrate quando vos vi sem manto? Olha só, o eu lírico aqui viu a sua amada sem manto, e ele se envergonha e ao mesmo tempo se alegra por ter visto isso. Maldito dia, me levantei que não vos vi feia. Olha como essa mulher é bela. Ela é linda, ela nunca estava feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E vós, filha de bom pai Muniz, e bem vos parece de ter eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhora, como mimo de vós, nunca recebi algo mesmo sem valor. Então percebam que é um amor não correspondido. Ela é senhora dele e ela nem liga para ele, ela não dá um mimo, nem um olharzinho sequer para esse pobre apaixonado. Continuando. A cada noite o tormento se renova, é a lembrança em mim alojada, minha senhora, acredite nisto que vos falo, e ai, que por isso ainda morro. Olha como ele dá muitos gemidos aqui, né? Ai, muitos ais, expressando o sofrimento que ele tem por essa mulher, por amar essa mulher.
E ai que ainda morro, deixo este mundo de sofrimentos, são tantos meus pejos, sonhando sonhos sonhados desperto, sou escravo do sossego liberto. Então, esse período aqui começa com a canção da Ribeirinha, se estende até 1418, quando começa o humanismo, com a nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo. Então, nós temos uma outra data que finda o período do trovadorismo. Percebam que é um período bem longo, né? Quase 300 anos de escola, né? Então, a sociedade era muito presa, muito tradicional, muito conservadora. Então, por isso, a mudança social acontece muito vagarosamente. Na produção literária, nós temos aqui dois tipos de produção, a produção em poesia e a produção em prosa. Poesia são as cantigas, as musiquinhas que eram entoadas, criadas ali para satirizar ou para demonstrar amor e idealização da mulher. Tá? Então, nós temos cantigas. Algumas características dessas cantigas. A língua utilizada era o galego-português. O que é o galego-português? É um português bem antigo, a última vertente antes de um português mais moderno. Imagina como era o português nesse ano, lá em Portugal. O Brasil ainda não havia sido descoberto. 1198, gente, imagina. Um português muito difícil, meio que misturado com um espanhol, mais um portunhol, podemos dizer assim. Tá? Então, é muito difícil a leitura desses textos no galego-português, porque o português é bem difícil, bem diferente do nosso. A tradição, essas cantigas eram tradicionalmente oralizadas e sempre em conjunto, como a gente viu nas imagens iniciais. Elas não eram escritas. Nessa época, o domínio, cerca de 2% apenas de Portugal tinha o domínio de alfabetização. Então, as pessoas não tinham domínio de escrita. Então, essas cantigas eram decoradas, oralizadas. Muitas até se perderam, porque eles esqueciam, né? Algumas delas. E sempre em conjunto que elas eram produzidas, tá? A poesia cantada. Então, nós não temos poesia, nós temos músicas, né? Porque é sempre a poesia cantada e acompanhada por instrumentos musicais, como eu apresentei para vocês no início. Os autores dessas cantigas eram chamados trovadores, daí o nome trovadorismo, porque eles produziam trovas, músicas, cantigas. Mas não eram eles que apresentavam, não, que interpretavam. Eles tinham as pessoas que interpretavam, chamados os intérpretes. Esses eram os jograis ou os menestréis, aqueles que iam lá e apresentavam as cantigas dos reis. Normalmente, esses trovadores eram fidalgos, os próprios reis que produziam. Claro que eles não iam se apresentar para um público, né? E para divertir aquele público. Eles tinham os seus intérpretes. E os gêneros dessas cantigas são dois. Nós temos as lírico-amorosas e as cantigas satíricas. Tá? Então, dois tipos de produção de cantiga. Cantiga lírico-amorosas, nós vamos ter dois. Cantiga de amor e cantiga de amigo. E as cantigas satíricas, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Nas próximas aulas, eu vou falar de cada uma dessas cantigas. Eu vou dividir essa aula do trovadorismo em 3 aulas. Essa é a aula introdutória, em que a gente estudou o contexto histórico, as características do trovadorismo e tipos de produção literária. Nas próximas postagens, eu vou falar das cantigas e depois da produção em prosa, ok? Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida pode postar aqui e eu vou postar um exercício juntamente com essa aula para vocês irem respondendo, ok? Beijinho, tchau. Muito obrigada.